Ave Maria, sou servo missionário Roberto, aqui mais uma distorção, mentira e como fala, essa raiva pela Igreja Católica. Os protestantes, eles odeiam a Igreja Católica, todos eles. Aqui, ó, é o canal, como sempre, do Conhece Mais com Magistério. Eles são os conhecedores da verdade. Engraçado, cara, uma igreja que surgiu numa rebeldia em 16 séculos de atraso. E através dessa rebeldia de Lutero, em 1517, tem centenas de igrejas. Interessante, né? Já tinha uma igreja. Já tinha fundamento. Os caras, eles querem saber mais com o magistério. Para eles, o magistério não interessa. O interessa é que eu estou pregando. Eu sou o conhecedor da verdade. Não. A apologética católica é uma adulteração. Engraçado. Se a igreja católica é a prostituta, é a Babilônia que se corrompeu, que só ensina errado, porque a rincha de vocês tanto perseguir a igreja. Se a igreja é uma igreja pagã, que se corrompeu. Sabe por que o rancho, a raiva de vocês? Doutor que estuda o catolicismo, ele diz que tem uma biblioteca, só estuda o católico e não se converte, cara. Quer saber o rancho? Por quê? Porque vocês não conseguem destruir aquela profecia em Mateus 16, 18. E as portas do inferno ou do Hades jamais prevalecerão contra essa igreja. Olha só. Quem ama essa igreja vai dar a vida igual os apóstolos deu por essa igreja a edificá-la. Não degrinir. Quem degrina essa igreja, quem persegue essa igreja lá, Atos, Apóstolos 9, Saulo, por que tu me persegue? Está perseguindo e degrinindo Cristo. Olha só. É o João Oliveira, diz que o padre José Eduardo fugiu do debate com ele, né? Porque ele conhece muito. O cara que o padre ficou com medo de debater com esse cara. O cara é um conhecedor. Conhece a Bíblia na palma da sua mão. Claro que o padre correu. Você acha que o cara vai debater com um cara desse, doutor, mestre? Ô, meu, pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. Dos comentários aqui a respeito daquilo que você acabou de dizer. Primeiramente, como assim você viu na Bíblia que existia doutrinas que não batia com a Bíblia? A própria Bíblia foi preservada pela Igreja Católica. Então, daí você já está errado, viu, Juan? Porque foi a Igreja Católica que preservou a Bíblia. Segundo lugar, também você está errado em ter lido patrística e não ter tornado católico, porque o que me disseram é que se você lê patrística, você vira católico. É automático, é uma coisa muito automática, entendeu? Se você leu, automaticamente você tem que virar católico, entendeu? Se você leu qualquer livro da patrística ali. Então tem algumas coisas aí, né? Algumas questões aí que você disse que é muito interessante, né? Porque existem realmente essas pechas, né, que vão sendo colocadas, e é muito interessante como isso vai sendo repetido, e daqui a um pouco você vai ver católicos falando isso, e eles não sabem nem de onde saiu isso. Nem de onde saiu essa afirmação, não. Quem preservou a Bíblia foi a Igreja Católica, né? E eles vão repetindo. E se você é simples. O João Oliveira falou que ele conheceu a verdade através da Escritura, porque a doutrina da Igreja Católica é totalmente corrompida, que não bate com a doutrina que está na Bíblia. A patrística ele vai falar também mais pra frente que é adulterada pela Igreja Católica. É simples. A Bíblia foi compilada e organizada por quem, cara? Tinha protestantismo? Não tinha. O diácono lá respondeu, o Lucas Banzoli, mostrou que São Jerônimo, no final de sua vida, ele diz que todos os 73 livros são inspirados. Passou várias dúvidas ao passar do tempo, mas no final de sua vida, ele reconheceu que toda a escritura é inspirada, compilada, organizada pela igreja. Inclusive, os 7 livros. Já provamos isso. Todas as heresias, todo questionamento
protestante, já provamos. Mas a patrística. Irmão, a patrística é católica. Porque não existia Bíblia ou igreja protestante. E os padres que escreveram a patrística, todos são católicos. Então, adianta que você ter todo esse devasto conhecimento, ler várias patrísticas, vários artigos, e não se converter, e não se tornar católico. Claro, porque o seu foco de ler a patrística é distorcê-la, como você distorce a Bíblia, para perseguir a igreja. Você não está lendo a patrística, a Bíblia, para conhecer a verdade, João 8,32. Não, para destruir a verdade. Em Efésios, em Atos dos Apóstolos 2,42, ó. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, na fração do pão e na oração. Como que a doutrina católica não bate com esse fundamento? Porque os pais apostólicos, os pais da patrística seguem esse fundamento. Saiu desse fundamento é a igreja protestante, que não está sob a jurisdição dos apóstolos. Então, eu não sei qual Bíblia você leu. Claro, você leu do seu contexto, do seu entendimento, o que você quer acreditar e passar para esses hereges que não amam a igreja. Que a igreja, ela é uma igreja mentirosa. Vamos mais, é muito interessante. Eu estava vendo nessa live ontem, é muito interessante o que ele fala, cara. Tá, ok. Como é que você sabe disso? Ele não pode saber te informar. Entendeu? Mas ele vai repetir isso como um mantra, né, sagrado até. E na questão da patrística, a mesma coisa, né? Se você lê patrística, você vira. Se você lê patrística, você com certeza se converterá ao catolicismo. E é muito interessante que eu acho que tanto a sua como a minha experiência é quanto mais eu leio a história da igreja, mais longe do catolicismo eu quero ficar, cara. Porque eu encontro coisas piores que eu nem sabia. Sabe, coisas assim, não é possível. Isso daqui não... Nem católico sabe disso aqui, né? Olha só, quanto mais eu leio a patrística, eu fico mais longe do catolicismo. Então, você está fora, longe da igreja que Cristo fundou. Olha só, a profecia foi dada aqui em Mateus 16, eu vou provar de Bíblia, aqui meu foco é Bíblia. Eu conheci a verdade na Bíblia também, tá? Migrei um tempo para esse campo protestante para conhecer, que eu não conhecia a Bíblia. Olha só, a profecia está aqui em Mateus 16, 18, ó. Olha só. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra de minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ó. Olha só, ano 33 ali, que foi essa profecia. Olha só. Nós temos que ver o quê? Os pais patrísticos, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Santo Irineu, Santo Tomás de Aquino, São Jerônimo, esses caras, grandes homens na fé, eram todos católicos. Segue esse pastoreio, esse fundamento. Uma só igreja. Adianta o quê? Quanto mais eu leio a patrística, eu fico mais longe do catolicismo. Então você não entendeu a revelação. A quem foi confiado a verdade? Olha só que interessante. Você está desprezando, cuspindo na cara do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o fundador da igreja e Ele deixou a sua doutrina e os seus sucessores para manter a integridade e pregar a verdadeira doutrina, que é o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Então, vocês saindo dessa visão, sem esse pensamento, claro, cara, eu vou ler a patrística para tentar achar coisa errada para mim refutar os católicos. Eu vou ler a Bíblia porque Cristo não fundou nenhuma igreja. Porque eu sou a igreja, eu vou fundar a igreja, eu vou pregar contra a igreja. Saulo, ele tinha esse pensamento. Em Filipenses 3:9. Ele chama tudo que ele aprendeu cocô, esgoto. A realidade agora é Cristo. E o fundamento dos apóstolos. Porque Cristo deixou os apóstolos. Então, se você for abraçar essa fé desses pastores, você está renegando a profecia ali. Mateus 18, você está renegando ali o Espírito Santo que desceu em Atos dos Apóstolos 2. Você está desprezando o Espírito Santo que assiste a igreja, Mateus 28:20, para escutar Rafael Pablo e João Oliveira, Rodrigo Silva, Lucas Vanzoli, etc, etc, etc.
E muitos protestantes leu a patrística e voltou para a Igreja Católica. Por quê? Com sinceridade e abriu o coração para o verdadeiro Espírito Santo entrar na sua vida. É isso que vocês têm raiva e o ódio, como eu vejo nos vídeos de vocês. Em católico conhece como é que isso passou totalmente desapercebido. Mas me fala um pouquinho agora, vamos retornar um pouquinho. Você é formado em teologia? Qual que é a sua graduação? Ou qual é a sua experiência nisso? No que é que você estudou, além, obviamente, do estudo autônomo, né? Autodidata aí. Eu não sou formado em absolutamente nada de teologia. Tudo que eu sou é puro autodidata, né? A única formação que eu tenho é no direito, né? O que você aprendeu foi do fundamento dos protestantes, desses pastores. É simples entender isso. Claro que você estudar em teologia sincera, claro que você vai conhecer a verdade. Mas, infelizmente, eu vejo tanto teólogo, tanto doutor como vocês aí, desprezando a verdadeira teologia, a escritura. Mestrado, etc. João ali 7,14, o judeu se admira com o estudo de Jesus Cristo, porque não tem estudo, não é letrado, mas estuda, Jesus fala assim, a minha doutrina é minha, mas é do alto. É simples, cara. O seu mestrado, sua teologia, sua filosofia é o único propósito. Perseguir a igreja. Degrinir a igreja. Cuidado, hein? E a teologia você também caiu nessa, cara? Eu também caí nessa do direito. Caiu nessa? Caí nessa. Eu sou formado em direito, estou para prestar a prova agora, em setembro, né? 9 minutos e só heresia, blá, blá, blá. O cara levou 1h44 só para perseguir e degrinir a Igreja Católica. Da OAB para me virar advogado, mas é a única formação que eu tenho. Agora a teologia foi um hobby à parte, né? Mas eu nunca tive paciência de ir para a faculdade e tal, então eu sempre fui no modo autodidata mesmo, né? E sempre testei os meus conhecimentos nos debates. Eu sou calejado de debate. Já fiz tanto debate na minha vida aqui, com católico e tal. Aí eu queria começar a ir pros grandes, né? Pros padres, né? Mais conhecidos e tal. Aí que rolou essa treta aí, que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Olha só que interessante. Olha, por que você não debate com Edir Macedo, Sila Malafaia, Rodrigo Silva, que são os hereges protestantes que arrasta a multidão para o engano, como dízimo, voto, propósito, etc, etc. Defende a fé protestante contra os protestantes hereges, cara. Olha só que interessante. O hobby dele é degrinir a igreja. Olha só que interessante. Mas é como você falou. Tem muito católico que fica repetindo o que eles aprendem, né? Tipo, eles não têm noção de nada, não leem a patrística, entendeu? Por exemplo, a patrística da Paulus, né, se você analisar, é um pouco enviesada, né? Normalmente, quando a gente que é apologeta, né, que escreve livros e etc., normalmente a gente usa, por exemplo, o New Advent, né? Você deve conhecer, que é muito mais confiável do que, por exemplo, a Paulus aqui, que eu tenho aqui a coleção da Paulus. Tem uma tradução, tem uma... Joga no lixo então, cara. A patrística da Paulus. Joga tudo no esgoto. Olha só que interessante, como eles são hereges realmente, cara. Uma tradução mais fidedigna, né? Às vezes a Paulus, ela enviesa muito os seus escritos, né? Adultera, né? A Igreja Católica Romana. Então, vai se criando esse... Paulo favorece muito a Igreja Católica Apostólica. Claro, a patrística vem da Igreja Católica Apostólica Romana, meu querido. Não entra na sua mente. A Bíblia vem da Igreja Católica. O Evangelho é confiado à Igreja Católica. Não entra na sua mente? Adianta o que eu fazer todo esse doutorado, todo esse conhecimento imenso e não se converto?
Fico nessa... É igual papagaio, sempre na mesma questão, protestante. Que interessante. É simples, cara. Olha só, Romanos. Você pega Romanos, ó, 16, 17, ó. Até agora, nenhum versículo bíblico, cara. Ah, mas a patrística católica é muito... a questão é adulterada, que ele diz, avesada, né? Mas por que você tem essas patrísticas, então, cara? Dá pra mim que eu preciso dessa patrística para defender a fé. É simples, cara. A patrística não interessa, cara. É católica. A Bíblia é católica. Olha só, cara. Romanos 16, 17. Roga-vos, irmãos, que desconfieis daquele que causa divisão. O protestantismo, ele é uma divisão, cara. Vou encerrar esse vídeo aqui, depois eu continuo outro. O protestantismo é nada menos, nada mais fruto de homens. Doutrina de homens. Não é a doutrina ali que Atos após 2 desceu o Espírito Santo, primeiro pregar a Quefas, Pedro, primeiro converter, fazer milagres e prodígio, Pedro, pregando essa doutrina que foi ensinada por o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz para nós se desconfiar daqueles que causam divisão. Quem são os divisores? Primeiro divisor na história, Martinho Lutero, em 1517. Desprezando mais de 1.500 anos de história, tradição e magistério. Então, eu não entendo. Os caras fazem filosofia, fazem teologia, estudam a história da igreja e falam. Cada vez que eu estudo mais a história da igreja, a patrística, eu fico mais distante dessa igreja. A Bíblia mostra essa igreja, a Bíblia mostra essa doutrina. Porque essa doutrina irá manter a integridade através da sucessão. Atos Apóstolos 1:15 ali, tem uma sucessão apostólica ali, no lugar de Judas que se extraviou. Então já vem a sucessão apostólica. Olha só, divisões e escândalo, apartando-se da doutrina que recebeste. Evitai, ó. E o foco desses pastores é escandalizar mesmo a igreja católica. A patrística, a pregação. Eu sou calejado nos debates, meu irmão. Seu foco é só isso? Sua visão não é anunciar a pessoa de Cristo e anunciar a sua esposa, os fundamentos dos apóstolos, as colunas. Gálatas 2:19, 1 Timóteo 3:15. Não, é simples. O protestantismo, cara, agora que eu vejo mesmo, cara, eu já caminhei nessa praça 1 ano. Você estuda sim para catolicismo, para refutar. E nós estudamos também para defender essas mentiras suas. Combater a mentira com a sã doutrina que foi ensinada e transmitida pelos apóstolos através da sucessão apostólica. É simples, cara. Olha só, cara. Ainda, ó, esses tais não servem a Cristo, ó, nosso Senhor, mas o próprio ventre, e com palavra adocicada em linguagem longeira e corações simples. Olha só, 1 Coríntios 1, Paulo já está repreendendo divisão, ó. 1:10, roga-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Uma coisa, vocês têm harmonia sim, em perseguir e degrinir a igreja. Mas matéria doutrinária, a adventista não concorda com a mundial. A mundial não concorda com a triangular. A triangular não concorda com a adventista e por aí vai. Que interessante, né? É simples, cara. Olha só, João. João 7, para o amigo doutor,
protestante, mestre, que eu vou parar de ir para a igreja católica, vou seguir só ele. Que olha só, João 7, voltando aqui, João 7, 14, ó. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Ensinar o quê? O evangelho. Ensinar o quê? A doutrina que foi passada e transmitida, ensinada aos apóstolos, que ele escolheu, os apóstolos 1 e 2. Certo? Ao magistério desce o Espírito Santo e essa doutrina está sobre essa igreja. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudo. De onde ele vem, pois, esse conhecimento da Escritura? Olha só que interessante. Para você, meu querido, não me interessa o seu mestrado. Ou, eu li a patrística toda, eu conheci, os católicos adulteram a patrística, os católicos não é uma patrística confiável, etc. Eu conheci a verdade através da Bíblia, a doutrina católica não corresponde com a Bíblia. Meu irmão, estou pouco me lixando para isso. Efésios 3, a divina universal sabedoria será conhecida pela igreja, porque a igreja tem essa doutrina. Olha só que interessante, ó. Jesus não tinha mestrado, Jesus não tinha doutorado. E Jesus está pregando o quê, cara? Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, ó, olha só, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Ó. Olha só que interessante. Martinho Lutero saiu dessa vontade. Vocês, protestantes, não seguem essa vontade. Vocês seguem as suas próprias vontades. Agora você vê que em Atos Apóstolos 2,42, olha só. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Em Atos dos Apóstolos 22, 4, olha só que interessante, cara. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárcere os homens e mulheres. Você está entendendo? Por quê? Segundo Timóteo 4, olha só. Porque virá tempo que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pelas próprias paixões e período de escutar novidades, ajuntarão mestres para si. Apartarão os ouvidos da verdade. Que verdade? A sã doutrina. E se atirarão a fábulas. Olha só, cara. Você pega em 2 Pedro 2,2. Juan, você leu a Bíblia, não viu esses versículos? Cara, meu. Vai lá debater com o padre Luiz Toro, cara. Já que você tá calejado, claro, debater com gente que não conhece. 2 Pedro 2,2, ó. Muitos o seguirão nas suas desordem, e serão desse modo, a causa do caminho da verdade será caluniado. Olha só. Você pega agora em Tessalonicenses 2, para finalizar o vídeo, para mim iniciar outro vídeo. 9. A manifestação do ímpio será comparada à graça e ao poder. Você não viu isso também na Bíblia? De Satanás, de toda sorte de potência, sinais, prodígios enganadores. Eles usará de todas as seduções do mal, como aquele que se perde por não ter cultivado o amor e a verdade, que os teria podido salvar. Ó. Por isso Deus lhe enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. 2 Coríntios 11:4. Olha só. Você não viu isso também? Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçadamente, aceitai. Olha só que interessante. Em Gálatas 1,
7. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós, um anjo abaixo do céu, vos anuncia um evangelho diferente do que vos temos anunciado que ele seja na terra. Repito, aqui é que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebesse, seja eles comungado. Então, a doutrina protestante é a doutrina verdadeira. Qual delas? Tem centenas de igrejas. Uma vez uma protestante falou para mim assim, servo Roberto, por que você não vai para a igreja, cara? Falei, amém, irmão, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo está te usando para falar comigo. Mas uma pergunta, minha irmã. Qual igreja? Tem a Mundial, tem a Assembleia, tem a Triangular, tem a Batista, tem a Adventista. Qual delas está o verdadeiro Jesus? Qual delas está a verdadeira doutrina? Qual delas está a verdadeira teologia, a filosofia e a história verdadeira? Aí fica difícil, né, minha querida? Cada um prega um Jesus diferente. É simples, pastor. Esses vídeos seus, Rafael Pablo, Rodrigo Silva, Lucas Panzoli, é tudo um esgoto. Não, vocês não estão pregando Jesus. O seu foco é o quê? É ter status. O foco do outro evangelho é seduzir o povo para sair do caminho da salvação. E vocês fazem muito bem isso. Salve Maria, sou missionário, Seu Roberto.